querida e amada irmã. Estamos encerrando mais uma semana com a graça de Deus. E hoje, sexta-feira, então, dia 10, 14ª semana do tempo comum. Desde já, desejo que a paz de Deus seja sempre com todos vocês, com toda a sua família. Hoje nós queremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos 16 ao 23. Jesus interrompe, né, a parte das curas, né, que nós estamos vendo, das 10 curas, para falar do discipulado. Desde ontem nós estamos ouvindo sobre o discipulado. Por quê? É interessante que Jesus primeiro faz milagres, prodígios, né? Porque ele não só envia os seus apóstolos para realizar todas essas obras, como ele mesmo é testemunha dessas obras. Testemunhas, queridos e amados irmãos, dos grandes milagres e prodígios, mas também da perseguição e do sofrimento. Por isso que ele vai deixar bem claro nesse evangelho para eles: vós sereis, ele vai dizer lá no começo, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. É interessante que Jesus, como nós vimos até na semana passada, ele não nos dá um caminho de ilusão, mas sim algo muito concreto e muito real, que ele mesmo passará por tudo isso. Né? Quando nós nos aderimos, né, ao seguimento de Jesus, nós nos aderimos a toda a realidade de Cristo, desde as glórias até os sofrimentos. E com a graça de Deus, um dia com a ressurreição, né? Com a plenitude eterna. Então é essa a nossa consciência, é esse sempre o nosso olhar. E nós vamos entender isso no final deste evangelho. Mas primeiramente, então, Jesus pede essa fortaleza nas perseguições. Ele deixa claro a vida em que nós teremos, né, as dificuldades que nós teremos dentro do seu segmento, dentro do seu anúncio. E da onde virão tudo isso? Da onde virá tudo isso? De dentro e de fora, ou seja, da parte interna, ou seja, das sinagogas, né, serão perseguidos dentro da, vamos dizer assim, daquela época, dentro da igreja, né, daquela época, mas como também fora pelos reis. Então, quando nós pensamos nisso, queridos e amados irmãos, nós pensamos em nossa realidade. Né? Existem perseguições que são dentro da própria, né, da nossa própria realidade, como existe também fora, né, desse mundo onde prega o relativismo, onde somos perseguidos no martírio moral, como vai dizer Bento XVI. Mas que isso, queridos e amados irmãos, não seja motivo para deixarmos de seguir Jesus, mas sim que seja uma verdadeira convicção para continuarmos o caminho da fé, o caminho da esperança. Porque assim como nosso Senhor foi provado, assim como nosso Senhor foi perseguido, todos os seus também serão. E que por isso que ele fala: permanecei firmes, sejais espertos como a serpente, mas manso como as pombas, né? E Deus nos conduzirá. Quando nós estivermos, né, nessas situações, né, não nos desesperemos, não fiquemos desesperados, porque é o próprio Senhor que vai nos conduzir. É interessante, gostaria até de colocar como exemplo, quando Pedro estava preso, né, pronto para ser morto. Nós vimos no Evangelho de domingo, né? Pedro ali estava calmo, tranquilo, dormindo, porque sabia que aquilo que teria que ser feito, seria feito. Ele não sabia se seria solto ou se seria realmente morto, mas estava confiando nas mãos de Deus. E Deus fez aquilo que era necessário, que naquela hora era libertar Pedro, porque ainda havia uma missão. Então, queridos e amados irmãos, é o Senhor quem falará por nós. É Ele quem nos guiará diante das perseguições. Então, não nos desesperemos. Não fiquemos desesperados. Mas o que mais
é difícil de nós pensarmos aqui são as divisões, né, que o Evangelho vai trazer. Ele vai falar que famílias e irmãos se dividirão, né, haverá confronto, e de fato, queridos e amados irmãos, nós podemos ver pela realidade em que vivemos hoje, né, quantas famílias estão sendo destruídas por pensamentos relativistas, pensamentos meramente mundanos, que não deixam entrar a verdade do Evangelho, que não deixam entrar a misericórdia e o amor do Evangelho. Então, famílias são separadas, né, justamente porque não aceitam a graça da verdade de Deus. Por isso é necessário nós rezarmos para que possam se encontrar com Cristo e assim se encontrar com a verdade, para que possam viver na plena paz de Deus, nosso Senhor. E tudo isso nós temos um olhar eclesiológico e escatológico dentro das perseguições. Porque se nós pensamos em perseguição, nós pensamos na eclesiologia, na igreja que permaneceu firme durante todo esse tempo. E damos sentido a tudo isso, porque nós temos um olhar escatológico. E nós temos um olhar para a salvação final. Queridos e amados irmãos, que nós possamos olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, por um período que se passará. Porque tudo isso nós temos a esperança daquilo que nós já fomos salvos, que nós já temos conosco, mas que obteremos na plenitude eterna. Não estamos aqui para nada, não sofremos por nada, mas sofremos por Cristo Jesus. Somos perseguidos por causa do Cristo, e que isso seja motivo de alegria para todos nós. Aí vem, né, a admiração pelos martírios, né, os mártires, quando nós vemos na história da igreja, né, quão honrados eram, porque ardiam de amor por Cristo, ardiam de amor pela igreja, por isso deram a sua vida, né, regaram, né, com o seu próprio sangue, né, à igreja, para que nós estejamos aqui hoje, também recebendo essa graça de Deus, que nós possamos permanecer firmes na fé, dando sentido para tudo aquilo que nós passamos em nossa vida, e também pensarmos, é um tempo, né? Olhamos para a eternidade, lá nós teremos a glória eterna com Cristo. Que Maria Santíssima interceda para cada um de nós nessa sexta-feira, e que nesse final de semana nós possamos nos aprofundar ainda na graça de Deus através do Evangelho, através da palavra, principalmente da Santa Missa. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.